Excelente noite. Bora aí mais um dia de 21 dias sem desculpa. E hoje a gente vai bater um papo com a doutora Simone, esperando ela chegar aí. E a gente vai falar sobre como a alimentação e a sua saúde intestinal ela pode influenciar nas suas emoções e nos seus pensamentos. Deixa eu fixar o tema da live aqui. E vamos aguardar minha convidada. E já bora bater um papo bacana. Conexão cérebro-intestino. Tamo junto, vamos aí para mais um dia de live, mais um dia de transformar nossa mentalidade. A gente está na segunda fase, tá? Na segunda fase de bloqueios, mas hoje eu quis trazer uma convidada aqui para a gente falar dessa relação entre mente, essa relação entre cérebro e intestino, como isso influencia nas nossas emoções. Para você que não sabe, o nosso intestino ele é considerado o segundo cérebro e a gente vai falar sobre isso, quão importante esse órgão nosso aí. Acabou de chegar minha convidada. Esse órgão nosso aí para nossa saúde, como isso influencia no nosso ser. Deixa eu convidar você já aqui, Simone. Vamos lá, convidar aqui. Olá. Caramba. Só aceitar, Simone. Tamo junto, excelente noite para quem tá chegando aí. Excelente noite, meu mano Jones. Excelente noite, Rodrigo, Galdino, Ariana, Monique. Tamo junto. Acho que não. Você já aceitou, Simone? Deixa eu ver aqui de novo. Vou cancelar e vou mandar de novo. Vamos lá. Acho que ela saiu da live porque aconteceu algum problema. Deixa ela retornar aqui pra gente poder iniciar esse bate-papo. Tamo junto. Vai comentando aí como é que tá a noite de vocês. Como é que tá aí a noite de quarta-feira de vocês. Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Salve, meu mano. Salve. Vou dar uma passada aí qualquer dia pra gente bater um treino aí, hein? Nesse box seu aí. Tamo junto. Deixa eu ver aqui se a Simone já retornou. Ainda não. Deixa eu enviar um convite pra ela aqui. Simone. Opa. Simone. Boa noite, Renata. Aqui, Simone. Tô enviando de novo a solicitação. Meu Aí. internet, tudo bom, Jairo? Eu não tô te ouvindo. Você tá me vendo? Ou só me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Você me ouve? Uau. Deixa o microfone aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Eu tô Não, eu te já sei o ouvindo. que que é. Era meu microfoninho aqui. Aqui. Sabe o que acontece? Eu tô com um problema de internet. Ah. Vamos ver se Não, vai mas fluir. nesse caso era meu microfone. Ah, então tá bom. Porque ele só tem a entrada, ele não tem a saída. Mas tá tudo certo. Meu áudio tá bem? Tá bom? Tá ótimo. Tô te vendo bem, tô te escutando muito bem. Ah, então tá tranquilo. Bora lá, excelente noite. Seja muito bem-vindo aqui a live, né? É um prazer tê-la você aqui com a gente, pra gente bater um papo, somar ideias aí. Você trazer essa experiência sua aí sobre o que você faz, sobre a mente, sobre o intestino, sobre o cérebro. A gente Sim, falar essa relação do que isso pode influenciar nossas emoções e nossos pensamentos. sim, Se você quiser, você pode começar se apresentando aí, para o sim. pessoal conhecer você. Beleza. Então, boa noite a todos. Obrigada, Jairo. É uma honra para mim. Eu sou a Simone, eu sou médica, né?
Eu tenho uma formação em pediatria, mas eu estou mudando de especialidade, eu estou me formando em nutrologia, que é uma área da medicina que estuda mais a fundo o metabolismo, a parte nutricional e também o tratamento das doenças através da alimentação, através de intervenção, né, nessa parte nutricional, juntando aí estudo a fundo o metabolismo, né? Então, eu estou, na verdade, numa transição diária, eu já estudo a questão da alimentação, nutrição e intestino há alguns anos, né? Pelo menos 5 anos estudando isso e praticando, que eu acho que não é só a questão da gente estudar, mas a gente colocar em prática e vivenciar, né? E aí, o que a gente tem de grande novidade, né? Que eu queria trazer, né? O intestino, ele também é chamado de o segundo cérebro, ou também alguns gostam de chamá-lo de cérebro desconhecido, né? E também existe o chamado terceiro cérebro, que eu vou falar sobre ele, que está dentro do intestino também, que poucas pessoas já ouviram falar. E aí, Nunca ouvi falar. pois é. E por que a gente chama o cérebro, o intestino de o segundo cérebro? Primeiro, porque o intestino ele não depende totalmente do cérebro para funcionar, né? Ele tem um sistema nervoso próprio, chama de sistema nervoso entérico. Você tem mais de vários neurônios dentro do intestino que funcionam. E, por exemplo, uma pessoa que tem coma, ela continua com o intestino funcionando, né? A maior prova é que o intestino dela funciona de forma independente. E o que é muito interessante, há mais ou menos 5 anos, de 5 anos para cá, a gente descobriu a interação realmente do cérebro com o intestino através de uma via chamada nervo vago. Nessa via, se fossem 10 vias de comunicação que ligam o intestino ao cérebro, sendo que dessas 10 vias, 9 comunicam no sentido cérebro-intestino e uma via não, 9 vias do intestino para o cérebro e uma do cérebro para o intestino, dizendo que há muito mais relação com esse intestino na função cerebral, né, do que o contrário. Ou seja, nós somos muito mais influenciados nas nossas emoções e nos nossos pensamentos que comemos do que nós imaginamos. E muitas coisas que nós comemos e temos vontade de comer tem a ver com o intestino e com aquilo que a gente entra no nosso intestino, que são as bactérias, que eu vou chegar nelas. Então, é interessante a gente entender também que muitas doenças neurológicas, como, por exemplo, Alzheimer, depressão, elas, antes delas aparecerem, elas começam com um problema intestinal. Ou seja, a sinalização de que você vai ficar doente começa no intestino. Existem relatos de pessoas com Alzheimer que anos antes de desenvolver essa doença, elas têm constipação, por exemplo. Sabe? Então, é um grande sinalizador. E um dos motivos, né, tem muitas razões para isso, essa conexão, que é uma conexão que está sendo estudada muito agora, ela foi negligenciada durante muitos anos, ela acontece muito porque dentro do intestino a gente produz vários neurotransmissores, né? E o que é neurotransmissor? É aquilo que vai permitir com que uma mensagem ela chegue, se comunique entre um neurônio e outro até chegar no cérebro, né? Então, é para você permitir que entre um estímulo, por exemplo, eu recebi um estímulo para me sentir alegre, vamos supor, eu recebi um beijo de alguém que eu amo muito. Para converter em alegria, ele precisa caminhar da minha sensibilidade periférica até o meu cérebro. E aí, quem que vai fazer... Papel dos neurotransmissores. São os neurotransmissores. E aí, cada neurotransmissor tem uma função. A gente tem que é a serotonina, que ela é produzida 90% dentro do intestino. 90% da nossa serotonina. E aí, a gente sabe que essa serotonina que é produzida no intestino, ela não vai ligar no cérebro, não é a que vai produzir a função no cérebro, mas ela vai impactar na produção cerebral, por causa desse eixo que a gente falou do nervo vago que comunica as duas vias. Então, tudo que acontece no intestino tem impacto cerebral, ou seja, quando eu como as coisas que são nutritivas, ricas em triptofano, quando eu tenho um intestino saudável, eu vou produzir a serotonina no intestino que eu deveria, e isso vai impactar a saúde mental. Para uma qualidade boa da serotonina, a gente precisa de uma boa qualidade na comida, né? Sim, sim. E porque a gente, para produzir serotonina, que é o neurotransmissor aí que permite a gente sentir felicidade, alegria, bem-estar, a gente precisa de um aminoácido chamado triptofano, né? Que é um aminoácido que é rico em alguns alimentos como ovos, por exemplo. Eu falo muito dos ovos, grão de bico, feijões, né? São ricos
chocolate, né? O cacau, que as mulheres O gostam. cacau, né? Tem que fazer essa diferença do cacau e o chocolate que vende na rua aí. Né? O cacau, na verdade, né? Ele é rico em triptofano, né? Isso explicaria até porque algumas mulheres em período de TPM têm vontade de comer chocolate. Isso, na verdade, é uma busca do seu sistema nervoso mesmo, buscando o precursor da serotonina, que é o triptofano. Se tocou no sistema nervoso, o nosso intestino ele também tem essa relação com o nosso sistema nervoso também, né? Sim. Então, isso é muito amplo porque influencia nas nossas emoções. Sim, com certeza. Quer dizer, o que acontece ali no intestino interessante? Olha só como é que influencia nas suas emoções e muito. Se eu não tenho uma alimentação adequada, e aí a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas acham que a alimentação adequada é coisa de quem quer ficar magro só, né? E esquecem que a gente precisa de uma alimentação adequada para ser feliz, para ter bem. Se a gente comer os nutrientes certos, a gente não consegue ter nem alegria. Muitas pessoas com depressão, que têm aí ondas de depressão, às vezes é deficiência de nutrientes. Muitas pessoas que não conseguem emagrecer é deficiência de nutrientes. Porque para a engrenagem de queimar gordura funcionar, eu preciso de nutrientes. Então, a alimentação, ela vai impactar em muitas coisas, mas na relação das emoções, ela impacta mais. E naquelas vias de produção de serotonina, daqueles hormônios todos que produzem bem-estar, eu tenho vários nutrientes. Eu tenho não só a serotonina, mas eu tenho vários nutrientes no meio do caminho, que estão ligados à produção de dopamina, que também é outro neurotransmissor ligado ao bem-estar, né? Então, eu preciso de várias vitaminas, né? Que vão fazer parte aí do meio do caminho até chegar na produção dessas substâncias. Ou seja, eu estar no fundamental. E tem a questão que eu falei do terceiro cérebro, que vai impactar em tudo isso, que é o seguinte: dentro do seu intestino você tem o que a gente chama das bactérias, né? Das bactérias intestinais, né? E essas bactérias, elas funcionam como se fosse um exército, onde você tem os soldadinhos do bem e os soldadinhos do mal, né? Elas estão ali, o equilíbrio entre elas, porque as do mal também, elas são de todo, elas precisam estar ali também, digamos assim, mas numa menor quantidade. Em torno de 15% os soldadinhos do mal deveriam estar, e a maior parte deveriam ser as do bem. E uma das funções dessas do bem, quando elas estão no número que deveriam estar, é produzir a serotonina, por exemplo, ajudar na conversão de nutrientes para produzir a serotonina. Então, se eu tenho um intestino doente, onde essas bactérias não estão no equilíbrio, né? Onde eu não como coisas que dão alimento para as bactérias boas, eu acabo tendo um intestino doente, né? E isso vai fazer com que impacte na produção de vários nutrientes. E essas bactérias também, elas influenciam naquilo que você tem vontade de comer. Porque alguns estudiosos dizem que a gente não come para nós, a gente come para elas. Como querendo assim, aquilo que você tem... Quando você alimenta-se de coisas boas, essas bactérias boas vão estar em maior número, elas só pedem coisas saudáveis. Você tende a gostar de comer coisas boas. E quando você se alimenta de porcaria, por exemplo, coisas que elas não comem, as bactérias vão ficar mais fortes. E aí você vai tender a só gostar de alimentos. É por isso que as pessoas que têm hábito de comer só porcaria, elas ficam cada vez querendo comer mais porcaria, porque não é só a questão mental de memória, mas é uma questão de que bactérias habitam o seu intestino. E elas pedem determinadas coisas. Muito interessante a gente. E por isso que é chamado de terceiro cérebro, porque muitas elas influenciam nas nossas emoções, na nossa vontade. Tem sido estudado, e alguns autores chamam elas de o terceiro cérebro, porque elas influenciam até nas suas emoções. Elas têm impacto, né? Nessa questão também de neurotransmissores. Então, é muito intestino. Realmente, ele é um lugar que, se ele não está bem, se ele está doente, isso vai impactar na sua saúde mental, né? E aí a gente tem muitas pessoas, às vezes, procuram tratamento de doenças emocionais, mentais, por remédios psiquiátricos, não tem resposta, porque até os remédios fazerem efeito, a gente precisa estar nutrido. Então, assim, realmente tudo voltando para a origem, né? Para o que a gente tem que cuidar de base. Eu vejo,
principalmente nesse mundo fitness, as pessoas tomando probióticos, mas sem tratar da alimentação, sem tratar a origem que você falou aí. Não adianta, Então, às vezes né? a Não gente quer tratar o adianta. efeito, mas não trata a origem, né? Exatamente. Por exemplo, o que acontece muito? Depressão, né? Que as pessoas têm uma onda de depressão. Você tomar um remédio para depressão, se você não tiver os nutrientes certos, não responde ao tratamento. Uau. Não responde. Por quê? Todos esses antidepressivos, eles trabalham com a regulação da serotonina. E se eu não tenho serotonina? Não adianta, não vai fazer efeito. Então, a gente de novo volta. Qual é o maior problema? Aonde está o maior problema, né? E aí a gente, às vezes, fica, é o que você falou, fica tentando tratar efeito e não vai na origem. E tem uma causa aí de doença, né? Você tá me ouvindo bem? Porque me dá a impressão de que tá congelado. Tô. Às vezes fica um pouco turvo, mas eu consigo te ouvir. Já tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo. Tá? Beleza. Tô te ouvindo. Então a gente tem aí. Beleza, porque deu uma congelada aqui para mim. Então a gente tem aí uma série de doenças, né, sendo tratadas aí pelo efeito e a causa continua sem tratamento, né? Então é realmente as origens, né? Voltar a olhar para esse intestino, a gente também chama ele de cérebro desconhecido, porque ele passou muito tempo tendo visto como um órgão discretor, né? E ele está longe de ser isso. Realmente ele é um órgão inteligente, é um órgão onde tudo começa. Eu até fiz uma live falando onde tudo termina. Porque tem muitas doenças, principalmente essas doenças neurológicas, doenças crônicas que começam no intestino, por problemas da parede do intestino, por uma parede doente, né? E isso realmente é muito impactante a gente entender essa ligação que tem entre os dois órgãos, cérebro e intestino, né? Ao ponto de ser chamado de cérebro, né? Intestino é chamado de segundo cérebro. A gente vê quanto essa relação é tão forte que mexe com o nosso sistema nervoso e emocional. Você pode ver quando a pessoa está estressada, ela, como consequência, o intestino dela solta ou fica preso, né? E você vê como o estresse, Exatamente. esse negócio de emoções é tão louco que quando a gente baixa, a gente está com estresse alto, o nosso sistema imunológico também baixa. E olha que louco. Aquela frase, ela tá infectada, é a coisa mais verdadeira que tem. Porque a pessoa, olha a explicação científica para essa frase. A pessoa que não funciona o intestino, ou seja, aquela pessoa que é constipada, que tem prisão de ventre, né? Falando um vocabulário mais simples, a pessoa que tem prisão de ventre, ela não tem serotonina no intestino. Porque no intestino, a serotonina é o que faz com que o intestino funcione, com que tenha peristalse, com que tenha o movimento de impulsionar o bolo fecal. Então, quando você tem prisão de ventre, isso é sinalizando o quê? Você não tem serotonina no intestino. E é muito comum a relação de quem tem prisão de ventre com uma pessoa que está triste, deprimida, não está bem nas emoções. A relação é muito grande. Você pode investigar que você vai ver. Sim. Interessante isso, né? A pessoa pode e a fazer outra até relação foi a que uma você falou, avaliação né? A gente com tem ela. uma prova para fazer, live para fazer, dependendo da pessoa, fica com diarreia. Então, assim, a conexão das emoções com esse intestino, ela é nas duas vias, né? Tanto de um para outro. Né? Mas o impacto que o intestino tem no cérebro é ainda maior, mostrando o seguinte: aquilo que eu como e como eu trato o meu intestino vai impactar na minha saúde mental. E eu queria te dizer o seguinte: impacta na sua capacidade de foco, de concentração. Por quê? Um outro ouvindo ainda? Ainda tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas ele tá com a imagem congelada. Voltou. Pois é. Voltou. E também as pessoas têm falado muito de falta de foco, falta de concentração, não conseguir guardar, ter memória ruim. Isso está ligado à acetilcolina, que também é outro que eu preciso de um bom funcionamento intestinal para produzir, sabe? Então, você vê como que o intestino está ligado a várias funções, né, mentais, né, de concentração, memória,
alegria, sentir alegria, né? É impressionante, a relação é muito grande. Ou seja, trazendo a gente para uma verdade de que a gente não pode comer qualquer coisa. Eu falo sobre isso, que quando a gente tem um carro, né? A gente procura sempre o melhor combustível, a melhor gasolina, álcool, seja o que for, Olha o código. né? Para funcionar adequadamente, né? E aí no nosso corpo a gente mete qualquer coisa, né? Qualquer combustível pirata aí. Vai dar ruim, né? O funcionamento não vai ser igual, né? Não vai. Que come legal, né? Que come direito, que come as coisas certas. Sim, você falou da serotonina, que é o hormônio do humor. O mais louco também é que ele começa como serotonina e o resultado final dele é a melatonina, né? Que ele vai influenciar na qualidade do nosso sono. Então, se você não tem uma serotonina boa, ou seja, Exatamente. se Aí você não começou se alimentando bem para produzir uma serotonina boa, o teu sono à noite, você não vai ser produzido uma melatonina boa. Então, seu sono vai ser impactado também. perfeito. E aí, falando da melatonina, que tem tudo a ver com bem-estar, quem não tem serotonina não tem melatonina. E quem não tem melatonina não dorme bem, tem insônia, que é tem estresse, porque um tá ligado com o outro. Então, também tem a ver com estresse, né? E tem a ver, sabe com o quê? Com não perder peso. Porque esse hormônio que é a melatonina, quando ele é produzido adequadamente, acorda com fome. Sabe aquela coisa de você acordar querendo devorar? Quem dá plantão à noite, quem trabalha à noite, sente muita fome. Porque aí você não libera outro hormônio que inibe o apetite. Então, quem não dorme, Grelina. geralmente é uma pessoa. Isso aí. Entendeu? Então, olha como é que é uma engrenagem, né? Uma coisa afeta a outra. E realmente, a serotonina, a melatonina, né, que é o hormônio que a gente produz aí à noite, né? Na hora, principalmente durante o sono, ela vem a partir da serotonina, né? Então, assim, e você precisa dela porque é um hormônio que vai fazer uma faxina no nosso corpo enquanto a gente está dormindo, uma verdadeira faxina. Então, a gente precisa dela para recuperar, ter aquele sono que a gente acorda e se sente descansado. Quando a gente acorda cansado, a gente não pegou a melatonina, porque ela é a sensação de que a gente realmente dormiu bem Qualidade do e de que sono. se recuperou, né? Essa sensação que faz a restauração de tudo que foi que sofreu lesão, né, durante o dia, né? Ela é um potente antioxidante, então ela faz limpeza, né, de todos os órgãos aí, faz um scanner aí no corpo. E isso realmente também prejudicado quando a gente não se alimenta bem, né? Porque a gente não tem recurso. Os maus hábitos também de, por exemplo, dormir tarde demais ou ficar muito de frente à luz branca, né? Ela inibe a produção de melatonina e aumenta a grelina, porque o nosso cérebro entende, esse cara aqui não quer dormir agora, ele está produzindo mais. Então ele precisa de fome para poder me dar energia para me poder produzir mais, né? Então vira um embaraço, um negócio louco. Um negócio louco, exatamente. O que acontece? O que a melatonina ela tem dois grandes agentes que vão inibir ela. Um é, né? Então, por isso que a gente recomenda que umas horas antes de você dormir, você comece a diminuir a quantidade de luz, diminuir a questão de celular, né, de aparelhos, né? Você ir começando a fazer a higiene do sono, que a gente Do chama, sono. que é diminuir luz, né, diminuir ruído, diminuir o estímulo cerebral mesmo. E sabe qual é o grande fator que inibe a melatonina? O estresse. Porque no Bom, estresse você libera cortisol, que é um hormônio que vai inibir, ele realmente corre, ele não tem serotonina se transformar em melatonina. Então, quem é estressado geralmente não consegue dormir e vice-versa. É uma coisa afeta a outra. Porque o e aumenta estresse o realmente peso também, né? limita, Por causa da retenção líquida. sim. E aí você vai ter tem vários efeitos, né, que vão levar ao aumento de peso. Primeiro que quem não dorme não emagrece, sabia? Quem não dorme não emagrece, que dormir ajuda a emagrecer. É Sim. um dos fatores para emagrecimento, é dormir bem, né? Porque você, durante o sono, libera substâncias que vão restaurar, né, o metabolismo, inclusive a melatonina, que vai fazer produzir de manhã outros hormônios que você não vai acordar com aquela fome louca. E a questão de quem dorme diminui o cortisol, né? E um compete com o outro. Então, alto, eu não vou produzir a
para ter o sono restaurador. Então, é influência grande. E aí, eu já vi que você também é ligado à atividade física, né, Jairo? Sim. Jairo, Voltei a. tá me Eu ouvindo? fui liberado. Tá, tá travando a Você, tua imagem, mas eu tô te ouvindo. você é Voltou. ligado à atividade física, não é? Sim, fui liberado pro médico ontem para voltar porque eu tinha feito uma operação. Eu estava parado. Uhum, sim. E aí a gente tem na atividade física, a gente tem um grande aliado, né, para todo esse equilíbrio, né? Porque a atividade física, ela vai ajudar a equilibrar a questão da produção da serotonina e da melatonina, porque ela diminui cortisol, ela equilibra o estresse, diminui o nível de cortisol, libera hormônios que vão favorecer a produção dela. E sabe quem que gosta do exercício físico? Aquelas bactérias boas do intestino que eu te falei. Uau! Quando você... Exatamente. Nosso corpo é perfeito, né? Tudo que é bom, ele conecta. Então, essas bactérias que são fundamentais para a saúde do nosso intestino, que são as bactérias boas, né? Os soldadinhos do bem, por que que elas são tão importantes? Primeiro, porque sem elas eu não consigo fazer a conversão de nutrientes adequadamente. E também porque elas é que são responsáveis por manter a parede do meu intestino saudável. Então, elas são as que mantêm a parede desse intestino íntegra, não deixa ele ficar com buracos, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira falando. E com isso, quando a parede desse intestino é fininha, ele não deixa passar toxina dos alimentos e nem resto de coisas mal digeridas, né? E aí, quem que favorece a proliferação delas? Os alimentos saudáveis, né? Frutas, verduras, né? Comer em grande quantidade de legumes, verduras e atividade física, porque a atividade física favorece a recuperação delas. E o jejum também, que a gente tá na moda aí do jejum, né? O jejum intermitente também é saudável para elas. Então é bem interessante também. Sim, então a gente vê essa relação de intestino, alimentação, emoções. E quando a gente tem uma emoção, quando o nosso emocional não está bem, os nossos pensamentos não ficam bem. Porque a gente começa a ficar estressado, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a pensar em certezas, em dúvidas, em besteira. E consequentemente, as nossas escolhas alimentares também não são assertivas. Então, vira um ciclo louco aí que não traz benefício para a gente. Sim. E uma coisa liga a outra em dois sentidos, né? Se eu não tenho nutrientes, como a gente viu aqui, eu não tenho nutrientes, eu não vou produzir os hormônios do bem-estar, como a gente viu, né? A falta do triptofano e outras coisas, nutrientes, a engrenagem entre o aminoácido triptofano até virar a serotonina. Eu tenho várias vitaminas e cofatores aí que são nutrientes, né? E então é como se fosse uma engrenagem. Então, quando a gente não se alimenta bem, a gente vai ter depressão, vai ter problemas emocionais, vai ter dificuldade. É aquilo que a gente chama de agir com a pessoa certa, na hora certa e na dose certa. Isso é um outro hormônio neurotransmissor que a gente chama que produz isso, que é o GABA, né? GABA. O GABA. Então, quando eu tenho deficiência de nutrientes para produzir ele, eu vou ter aquelas reações com a pessoa errada, na hora errada, sabe? E a gente fala muito da questão do copo de água, né? O que você vê quando você vê um copo de água com água pela metade? Então, a gente testa as nossas emoções pela resposta, né? Se eu vejo um copo com água pela metade e eu falo assim, tá quase cheio, eu tô bem nas minhas emoções. Emoções, né, bem nutridas, digamos assim. Mas quando eu não tô bem, e na verdade, são duas formas de olhar diferentes. E assim nós quando estamos bem emocionalmente, a gente olha uma mesma situação de forma diferente. A situação não muda, mas você muda para lidar com elas. Você muda. Uau. Então, a gente entender que a gente está nutrido emocionalmente, equilibrado, dá condições da gente ver as coisas até de uma maneira diferente e lidar de maneira inteligente, né? É o que a gente chama da inteligência emocional. E a
inteligência emocional, ela passa pela nutrição adequada, por causa de tudo isso que a gente conversou, de todos esses do GABA, da serotonina, que são todos neurotransmissores ligados a esse equilíbrio emocional de agir, de sentir alegria, de agir na hora certa, na dose certa, com equilíbrio. E eu tive essa experiência de perceber mudanças com a mudança de alimentação, mudanças de humor e mudanças de capacidade de lidar com problemas. Isso para quem faz a mudança de alimentação, isso é uma coisa que é bem perceptível para quem muda a alimentação. É uma coisa que realmente impacta muito, né? Sim, tem tudo a ver. É um ciclo que se integra a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Isso é saúde de verdade, é a totalidade. Isso se completa, é o que a gente chama de completude. Eu estava dando risada aqui da moça que falou que achava que dormia e engordava. Caraca, eu pensava que dormia e engordava. Dormir emagrece. Quem não dorme não emagrece. Quem não dorme não tem liberação, a tendência a engordar. Sim. O corpo ele não queima a quantidade de calorias que deveria queimar quando você dorme entre 7 e 8 horas. Você tem que fazer um comparativo. Exatamente. Exatamente. Entre você dormindo essa quantidade de horas, você diminui isso para 5 horas. Mesmo que você esteja em déficit calórico, o seu metabolismo ele vai ser alterado. Então, o seu déficit calórico ele não vai ser mais déficit calórico. Às vezes vai ser uma manutenção ou você vai para superávit, porque o teu corpo ele não está gastando o que precisava gastar durante o sono. Exato. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Para mim aqui seu vídeo tá rodando só. Boa noite quem tá chegando aí. A gente tá com instabilidade na conexão aqui, mas já volta. Isso aí. Voltou? Voltou, agora voltou. Deu uma geladinha aqui, não sei se as duas. Fechou. Aqui você tá falando que sou eu, né? A instabilidade ela parte daí, mas não sei se o meu tá ok aqui. Agora voltou. A Nilceia está comentando aqui que ela não dorme bem, né? E aí, Nilceia, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Em relação à alimentação. Primeiro é realmente uma alimentação saudável. Aí, o que a gente chama de alimentação saudável? Comer comida de verdade. Eu simplifico assim. Porque a gente fica falando muito de tipos de alimento. Comida de verdade. É parar de comer do supermercado, lá da prateleira, e é o que a gente chama de descascar mais e embalar menos. De uma maneira muito simples, ficar falando de dietas, né? Mas de uma maneira muito simples é comer comida de verdade, ou seja, descascar mais e embalar menos. Isso ajuda a dormir melhor, resumindo. E também a questão de fazer atividade física, que vai melhorar o sono, tá? E A própria higiene do sono, né? Às vezes você faz tudo isso, mas, por exemplo, a higiene do sono, você consome muita luz branca, então isso vai influenciar na sua melatonina. Outra coisa é tomar estimulantes naturais próximo da gente dormir, por exemplo, café, guaraná, essas coisas que aceleram o metabolismo e deixa a gente com mais energia. Tem que evitar. Né? Outra coisa é beber água muito antes de dormir. Sim. Se você vai te acordar durante a noite, você não vai ter um sono bacana. Durmo pouco e acordo morrendo de fome. Pois é. Durmo pouco, acordo morrendo de fome. Isso é típico de quem não dorme. Porque você não produz melatonina, acorda com fome. Quem não produz melatonina, acorda... Quem tem fome de péssima qualidade, acorda com fome. Isso é fato, por causa da melatonina que não é produzida.
E aí tem como melhorar isso aí através da mudança de alimentação, atividade física e tem a suplementação também, né? Algumas coisas de suplementação ajudam também. Principalmente magnésio, que é uma coisa barata, que ajuda no sono. Tem muitas pessoas que... Eu também tinha problema para dormir, porque não gosto de trabalhar muito à noite. Teve uma época que eu tive dificuldade de dormir. Eu melhorei com reposição de magnésio, tá? Também é uma coisa barata e tranquila que a gente deveria repor. Todos nós devemos tomar magnésio, né? E ajuda muito nesse sono, na via do sono aí. Bacana. Porque ele ajuda na produção de serotonina. Tá O ruim, magnésio. né? Ah, que legal. Que legal. O pessoal tá falando aqui pra gente falar sobre o jejum. Vitamina D, a net caiu. Sim. O que vocês querem saber exatamente do... Vamos lá, enquanto vocês vão perguntando aí um pouco. O jejum, ele foi criado, é uma cultura que existe desde a época lá, né, dos nossos antepassados, da Bíblia, né? Então, Bíblia. eles tinham a cultura de fazer o jejum, né? E hoje está se discutindo o jejum como algo a nosso favor. Mas é importante a gente entender. Aí você tem o jejum para vários objetivos, né? Se o objetivo é emagrecimento, a orientação que eu dou é que não seja feito diário, porque depois você acostuma com esse jejum, seu metabolismo, ele acostuma. E Então, tá ali. exatamente. Então, por isso que a gente chama de intermitente. Você faz em determinados dias da semana, com o objetivo de emagrecer, deve ser feito assim. Mas existem outros objetivos. Às vezes você quer melhorar, limpar, né, o seu organismo, o metabolismo, melhorar a função cerebral. Inclusive, tem vários estudos falando que o jejum, ao contrário do que as pessoas imaginam, melhora a função cerebral. E tem Eu pessoas sinto que isso daí, fazem o viu? jejum para melhorar. Prova. Eu, quando estou em jejum, eu funciono melhor. Isso não sou eu, é Eu também. científico. Científico. Porque O quando a jejum, eu gente... tenho pra mim que ele é Tá dando para me algo. ouvir? Tá dando para ouvir, Jairo? Congelou Tô aqui te para ouvindo mim. agora. Quando a Agora gente está sim. em jejum, por que a gente sente essa melhora cognitiva? Olha que interessante. Quando a gente está em jejum, a gente passa a em cetose, que a gente chama, né? Que a gente passa a não usar a glicose como fonte de energia e passa a usar outros substratos e isso produz de corpos cetônicos, né? E esses corpos cetônicos, eles são combustível para os neurônios. Então, eles funcionam muito bem com eles. E por isso a gente sente melhora para raciocinar. Então, aí o pessoal me perguntou do jejum, eu não sei o que o pessoal quer saber do jejum, mas existem vários motivos para se fazer o jejum, né? O jejum para emagrecer, que a gente falou, o jejum para melhorar a sua capacidade cognitiva, que aí você pode fazer até tempos mais prolongados de jejum. Que tem gente que prega aí de fazer 24, 48 horas, que é difícil, né? Mas isso tem gente que consegue. Essa parte que você falou da cetose é muito incrível. O corpo humano, que é como se o nosso corpo ficasse em modo alerta, em modo de caça, porque ele tá ali em busca de alimento. Ele tá ali horas sem receber um alimento, receber um combustível, e ele fica em modo de alerta, de caça. Por isso que a gente tem um benefício total de ampliar os nossos sentidos, o nosso raciocínio. E eu tenho para mim como o jejum, ele trabalha não só o nosso corpo, mas ele traz benefícios para a nossa alma e para o nosso espírito. No caso do espírito, sensibilizando ele para a gente se conectar com o Criador, né? A gente ficar mais sensível, é o sexto sentido que a gente costuma falar. E no caso da nossa alma, da gente dominar sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mentalidade, né? E é algo benéfico para as três dimensões que compõem o ser humano. Eu tô te ouvindo. Bacana. Sim. Então é algo benéfico que compõe, que é benéfico para as três dimensões do ser humano. Intuição, é isso aí, Renata.
Isso que você está falando é uma coisa muito, muito observada por pessoas que fazem o jejum, que é a melhora da espiritualidade. Realmente existe uma influência o jejum ele melhora muito, porque é muito fácil a gente entender. Quando você tira a concentração da comida, tem mais foco para concentrar no espiritual, né? Muito, até nem precisa de muito estudo para isso, né? Você parou de pensar em comida, né? E o jejum, conforme você vai praticando, aí a Renata perguntou da cabeça, essa dor de cabeça que você está sentindo, Renata, é porque você não está adaptada a fazer jejum. Isso. Quando você adapta, a dor de cabeça desaparece. E aí, qual é o tempo para você adaptar? Em torno de 2 semanas. Se você praticar isso durante 2 semanas, que seja intervalos curtos, depois você vai aumentando, você se adapta. Que tem dor de cabeça porque, na verdade, não está acostumado a fazer. Porque depois não sente mais dor de cabeça, mal-estar, fraqueza, nada. Trabalha normal, eu dou plantão sem jejum, às vezes faço quase 24 horas de jejum, consigo trabalhar normal, sem sentir fraqueza, nada. Porque Eu já realmente. treinei, vou pegar esse gancho seu de fraqueza, eu já treinei em jejum, minha força aumentou, cara. Mas existem pessoas falando que quando você faz o jejum, aumenta a massa muscular, ao contrário do que as pessoas imaginavam. Ajuda no ganho de massa muscular, por exemplo. Porque como você está em restrição de comida, o seu cérebro entende o seguinte, tem que produzir músculo. Ele tá, tô precisando de músculo, eu tenho. E aí ele vai dar um comando para produzir. Entendi, bacana. Eu também faço jejum, muito bom. Voltou a tua conexão aí. Ai, meu Deus, é uma luta aqui. Ai, ai. Tá tudo certo. O corpo se adapta. E aí, Galera, respondendo aqui, alguém me perguntou da vitamina D. foi. Só queria. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Perguntaram sim. Só para responder aí, a gente está falando de emoções, cérebro, tudo isso. A vitamina D ela tem uma relação grande, tá? Ela é uma das grandes causas de depressão. A deficiência de vitamina D é uma das grandes causas de depressão na atualidade. A gente está vivendo uma deficiência mundial, uma pandemia, na verdade, que todo mundo está falando de coronavírus, mas o real problema, para mim, não está no vírus, mas está sim nas pessoas perderem a imunidade e a gente não se questionar por que vírus que nunca nos fizeram mal agora estão fazendo. Né? Ao ponto de ter um vírus, que é o adenovírus 23, se não me engano, que causa obesidade. E aí a pergunta que eu me fiz quando eu li esse artigo é por que um vírus que está na nossa via aérea desde sempre agora está causando obesidade? E a resposta está ficando imunes, mais fracos no sistema imunológico. E a resposta para a grande causa disso, para mim, não tenho dúvida, é a deficiência de vitamina D. Porque a cultura de protetor solar e de que o sol faz mal, que os médicos pregaram durante anos, fez com que a população não pegasse mais sol no horário que a gente consegue ativar a vitamina D, que precisa do sol para ser ativada. E o horário que ela é realmente convertida em vitamina D ativa é o horário que todo mundo fala para a gente não pegar o sol, que é de 10 até as 2 da tarde. Então, o que aconteceu? Todo mundo evita esse sol, usa protetor solar e não repõe vitamina D. Conclusão, deficiência de vitamina D mundial. Uma das grandes causas de depressão na população mundial, uma das grandes causas de falta de imunidade na população mundial e de vários tipos de câncer pipocando e doenças neurológicas, porque hoje a gente sabe que a vitamina D está envolvida em vários processos, inclusive na regulação genética. Então, quando eu tenho deficiência de vitamina D, a replicação das células fica defeituosa, gerando vários tipos de câncer. Então, olha só como que é monstruosa a consequência disso. A gente quis evitar o câncer de pele e gerou um monte de outras doenças muito piores do que o câncer de pele, entende? Então, é muito grave. Eu tenho falado bastante de vitamina D nas minhas redes sociais, porque realmente ela impactou muito na geração de várias doenças, né? E aí, respondendo, a pessoa falou vitamina D, não falou mais nada, então eu fiz um resumo aqui. E aí, o que faz?
Vitamina D, se você não for uma pessoa que tem tempo para tomar sol 3 vezes na semana, pelo menos 20 minutos, entre 10 da manhã e 2 da tarde, que eu acho que a maioria das pessoas não tem tempo para isso, é repor vitamina D. Repor, eu reponho. Repus por um tempo, mas eu só vou dosando a dose mínima diária. E tomo sol pra caramba também. Mas é maravilhoso. 20, 30 minutos eu tomo por dia. O sol nunca foi ruim, né? Botaram na nossa cabeça que ele faz mal. Quiseram trancar a gente aí, né, na quarentena, e aí. Pois é. Aí a gente vê que se a gente pegar para analisar, assim, de a grosso modo, as pessoas que foram afetadas pelo vírus, elas tinham algum histórico de algum problema antes. Então, o problema não é que o vírus infecciona, é que o seu sistema imunológico ele está defasado. Aí a Monique perguntou sobre jejum e água. Monique, o jejum, você pode tomar algumas coisas no jejum que não quebram o jejum. Com água, sim, com certeza. A gente não deve fazer jejum de água, tá, gente? Mesmo quando é espiritual o jejum, não faça um jejum de água, não. É de comida, né? E aí você pode tomar água, você pode tomar chá, pode tomar algumas bebidas, não tem problema, não quebra o jejum. Não sei se era isso que ela queria saber, mas eu entendi que era essa pergunta aqui. Eu acredito que era isso mesmo. Muito bom. O jejum tem seus benefícios, tomar chá sem açúcar, Mulher Maravilha, o corpo se adapta, só falta de costume, é isso aí. Muito bom. Funciona como faço jejum. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa parte ainda de conexão intestino e cérebro, manda pra gente aqui, pra gente completar aí. Já estamos chegando aqui na parte final da live, pra gente já fechando com chave de ouro aí. Tá muito bacana esse papo aqui. Enquanto aí o pessoal está perguntando, quero agradecer aí o convite, tá? Obrigada. Foi uma honra para mim. Obrigada aí pro pessoal que apareceu, que, né, prestigiou a gente aí na live. Gente, Monique, Renata, tô vendo aí várias pessoas aí. Letícia, bem-vindas, menina. Obrigada aí por tudo. Obrigado você por ter aceitado, por esse tempo aqui precioso, compartilhando e transbordando o teu conhecimento que você vive, para que isso possa ajudar as pessoas, para que ela possa ter não só a saúde física, mas mental, emocional. Sim. A gente falou um pouquinho de espiritualidade aqui também, e vamos sempre fechando a tríade, né? Exatamente. Porque isso é saúde de verdade, sempre saúde integrada. Exatamente. E assim, aquele livro que a gente leu, né, que vocês devem ter sobre Mais Perto que o Diabo, ele fala, né, de uma das áreas da manipulação pelo alimento, né? Sim. Tá ruim a internet, voltou já. Já voltou. O livro Mais Esperto que o Diabo, então, assim, ele fala... a gente cuida... Tá me ouvindo ainda, não? Tô te ouvindo. Tô aqui. Tá congelado. Não, só para fechar aqui, a importância de a gente entender que a alimentação saudável é a gente ser livre. Porque determinados tipos de alimentos não nos fazem livres. Porque a dependência, como açúcar, né? E outros alimentos cheios de produtos químicos e aditivos alimentares, eles viciam e acabam deixando a gente agitado e atrapalham a nossa capacidade de concentração, de espiritualidade, de várias coisas. Nos agitam. Então, a importância aí, mais uma vez, né, do alimento na espiritualidade, na questão de estar bem emocionalmente, também por essa questão. Sim. Para transformar isso, é preciso entender como essa mentalidade de relacionar alimentação ruim com emoções surge. E eu tenho falado muito isso nas minhas lives aí, nos 21 dias que eu estou fazendo aqui, sem desculpa, que isso tem relação desde a nossa infância. Que momentos felizes que a gente viveu, o ser humano, ele sempre tem
teve esse costume de relacionar a alimentação com reuniões familiares ou momentos de celebração. Então, se a gente concilia, se a gente viver isso, né, ter essa mentalidade de conciliar alimentação ruim com esse tipo de momento, a gente vai ser sempre uma relação afetiva com isso. Ah, já, então você está falando para eliminar momentos felizes? Não. Eu estou falando para você achar as causas disso. Achar a causa de como isso começou na sua vida, para ativar essa relação de emoções com a alimentação. E a alimentação, ela não é um ombro amigo, como eu falei essa semana, que a gente vai lá choramingar. A alimentação foi feita para nos nutrir, não para descontar nossas frustrações emocionais. Isso. Perfeito. E aí eu fiz uma live há um tempo atrás, que algumas pessoas devem ter, que entraram e viram, sobre fome emocional. Que, na verdade, é você tentar botar a comida no lugar de uma treta, né? Que você não resolveu na vida, né? E aí, o que tem que fazer? Olhar qual é a treta. O que tá comendo, né? O que tá de errado que eu tô querendo comer tanto? E isso é fome emocional. Fome emocional. Exatamente. Se a gente não tem uma mentalidade saudável, as nossas escolhas alimentares também não vai ser assertiva. Oh, você tá aí? Exato. Voltou. Voltou, tô te vendo. Certo. Então é preciso encontrar a causa desse quando começou isso daí, para a gente poder começar nessa jornada do autoconhecimento, não só para nossa vida, mas para todas as áreas da nossa vida, inclusive a saúde. Encontrar como a gente começou com essa relação de comida ruim com nossas emoções, transformando a mentalidade, a forma da gente enxergar os alimentos, ajustar e treinar essa parte de escolha alimentar, pensar antes de agir em automático, né? Isso aqui vai contribuir com a minha saúde, está somando com a minha saúde? O que eu vou obter de resultados? O que eu vou colher amanhã com as minhas escolhas alimentares hoje? Essa é forte. O que eu vou colher amanhã com as minhas escolhas alimentares hoje? É pensar, né? É pensar de forma inteligente. É como se um livro que eu estou terminando de ler aqui, pense e coma de forma inteligente. Para que as nossas escolhas alimentares sejam assertivas, que vai produzir hormônios assertivos, que isso vai devolver para a gente e a gente tem uma vida mental boa, uma vida emocional boa, uma vida espiritual, uma vida física boa. Uma via de mão dupla, como você citou aí. Tá rodando um tempinho aqui. Daqui a pouco você volta aí, a gente finaliza. Então, complementando, é uma via de mão dupla. O intestino ele vai afetar o nosso cérebro, que vai afetar a nossa mente. Então, nosso cérebro ele afeta as escolhas no nosso corpo, que inclusive afeta nas nossas escolhas alimentares. E nessa forma, o ciclo se renova, sempre se renova. O intestino, cérebro afeta a mente afeta as escolhas alimentares, e as escolhas alimentares afetam o nosso ser, e o ciclo se renova. Você voltou para mim agora. Eu fiquei congelada. Mas você me ouvia? Eu te ouço perfeitamente, mas eu percebo que eu tô congelada. É a minha internet, provavelmente. Atenção aqui. Né? Tá tudo ótimo. Então é isso. Eu te ouvi perfeitamente. Obrigado mais uma vez pelo papo aqui precioso, por transbordar isso para a vida das pessoas. Eu acredito que o seu propósito ele é bem de vida, é bem parecido com o meu, de trazer essa inteligência emocional. No meu caso, por exemplo, trazer essa inteligência emocional, desbloquear a mente, as emoções e a mentalidade para a pessoa ter transformar o esse teu interno. trabalho aí
Olha, deixa eu te falar uma coisa para incentivar você. Não desista de fazer isso que você está fazendo. Porque eu estou trabalhando agora com a questão do emagrecimento e de atividade física, e eu vou dizer para você, se a pessoa não mudar a mentalidade, que é o que você trabalha, não adianta. Não consegue. Não vai ser Não sustentável. tem nada que vá fazer efeito. Porque realmente começa aqui. Tanto ela. E Não. É a mentalidade mudar. A mentalidade ela não adere e nem tem resultado. exatamente. Eu tenho sido despertado. No início eu estava meio perdido, confessar para você aqui. E aos poucos, o propósito a gente vai lapidando, né, com o processo. E eu fui sendo direcionado e eu consegui acertar o alvo, eu acredito. Isso queima em mim, acertar o alvo de trazer essa inteligência emocional para o esporte, para a saúde, para que as pessoas tenham isso com a longo prazo. E para quem já está firme a longo prazo no esporte, tem essa parte de alienação, tem essa parte de crença limitante, tem essa parte de comparação, essa parte de autoimagem, em busca do corpo perfeito, que isso daí vai deixando pessoas doentes. Às vezes o corpo dela tá ok, mas a mente dela não tá. Então, por mais pessoas assim como eu e você nessa área, né, precisam ser levantadas, precisam estar aí falando, levando as boas novas. Sim. E principalmente entendendo uma coisa, gente, que eu queria fechar com isso para. Eu sempre falo, eu não sei o tanto que as pessoas ficam especializadas com isso, mas nós fomos manipulados por indústria farmacêutica. Tem muita gente gastando fortuna em farmácia e não precisa disso, se você se alimentar bem. Só queria deixar. Eu vi uma situação, e eu até falei na live esses dias, um rapaz lá, era nítido que ele estava em sobrepeso, estava até obeso. E ele chegou lá, eu quero um remédio para azia, né? Aí eu comecei a refletir, a gente é acostumado a tomar pílulas, coisa automática, né? Para sanar, e a gente não resolve a causa do problema. Se ele começar a treinar, se ele começar a fazer exercício, se movimentar, a se alimentar bem, ele vai resolver a causa. Em vez de ficar comprando pílulas para poder tratar só o efeito daquilo. Sim. E é isso que a gente vê a sociedade hoje também. Sim, exatamente. Exatamente. Que muitas das pessoas não querem gastar energia, quer algo automático, né? Quer ficar ali tranquilo na zona de conforto. Porque se praticar exercício, transformar a sua alimentação, gasta energia, é trabalhoso, né? E é isso que a gente tem lutado aí, Simone. Obrigado mais uma vez pelo teu transbordo aí. Muito bacana. Uma honra, foi um prazer. Monique está te perguntando aí qual é a sua área de... Ficou curiosa. Se eu falar para ela, ela cai da cadeira, ela vai dar risada. Minha área de atuação é tecnologia. É onde eu estou aqui com o meu propósito. É isso aí. Tamo junto. Não tenho formação nenhuma, nem em nutrição, nem nada. É só estudo, é só Mas eu artigos vou te científicos. falar, você sabe muito. Eu tenho Tá para mim, sabendo. Parabéns. eu tenho para mim, Simone, que todo ser humano ele é autodidata, ele é capaz de aprender sozinho. É só ele querer. Só que isso, a criatividade, Não e tenha esse dúvida feeling, a gente vai deixando conforme a gente vai crescendo. Quando a gente era criança, a gente aprendia de tudo. Olha com essa criança esperta, aprende de tudo, só que a gente vai deixando isso. Só que isso está dentro de cada um de nós, só que a gente desativa isso, por conta dos travas emocionais. Então, se a gente continuar falando aqui, vai ficar até amanhã. Então, ó, um beijo, muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Jairo. De nada, obrigado você, obrigado a todos, excelente noite para vocês, bom descanso e tamo junto. Bora, vou falar igual a moça aqui, bora dormir para emagrecer. Vamos tirar um print. É isso aí. Vamos tirar um print aqui para guardar isso aqui, que esse momento aqui foi precioso. Vamos lá.
Deixa eu bater outra aqui. Pronto. É isso aí, Simone. Obrigado você. Excelente noite para você e família, para todos aí. Sua imagem está rodando de novo. Pronto. Voltou. Voltou e travou. Mas é isso aí. Valeu. Tamo junto. Vamos marcar outras lives aí. Próximas lives surgirão aí, aparecerão. Ela saiu.